Fala, meus amigos do Cantinho Botafoguense, muito boa noite. Meus caros, Botafogo que inicia o segundo semestre agora, hoje, dia 9 de julho, com um técnico novo, literalmente novo, na idade, primeira experiência como treinador solo, né, o David Ancelotti, tem decisões importantes já por vir no final desse mês, Copa do Brasil, Libertadores, ainda há necessidades, né, e eu digo até urgentes, de reforços no elenco, até porque vivemos ainda incertezas, né, alguns jogadores com possíveis propostas para sair, nomes sendo especulados, enfim. Nós estamos falando disso tudo em apenas 6 meses, considerando o fato de que, isso já é um assunto que já foi debatido demasiadamente aqui no Cantinho Botafoguense, nós praticamente abrimos mão, né, de 6 meses de 2025, um planejamento que todos nós já reconhecemos que foi falho e foi mal executado, além de ter sido mal elaborado, né? Agora é correr atrás do prejuízo. E aí, vai dar certo? Não vai? O que esperar desse Botafogo nesses últimos 6 meses do ano? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, já que a temporada do Brasileirão vai até praticamente véspera de Natal. Vamos discutir brevemente nesse vídeo, cara. Antes, porém, contudo, todavia, vou pedir aquele apoio de vocês. Já somos quase 1000 amigos aqui no Cantinho Botafoguense, então, se você vir esse vídeo e ainda não for inscrito aqui no canal, peço aquela força, aquela colaboração, cara. Inscreva-se aqui, compartilhe com seus amigos botafoguenses também, para mais pessoas conhecerem o canal. E, claro, de antemão, peço para que você dê o like, o joinha aí, que é muito importante para que o YouTube distribua ainda mais o nosso vídeo. Fechou? Mas vamos lá, meus amigos. Temos 6 meses, cara, e o Botafogo agora vai ter que correr atrás do prejuízo, apesar de estar classificado para as etapas, né, na Copa do Brasil e na Libertadores, para as oitavas de final, e está ali no bolo, dentro de um G8, enfim, 6 pontos do líder do Brasileirão, um campeonato que ainda não chegou sequer na metade, ou seja, tudo é possível. Tudo é possível. Repetimos os feitos do ano passado, até mesmo melhorarmos, por mais difícil que seja, e também ter uma decepção, uma desilusão. Principalmente quando a gente lembra, e é sempre importante te recordar, o planejamento equivocado, falhas de contratações, né, alguma pouca atenção dada em algumas situações, enfim. Agora, como eu disse no início desse vídeo, é correr atrás do prejuízo. E para isso, de antemão, o Botafogo, né, anunciou recentemente o Ancelotti Filho. Já falamos sobre isso em um vídeo, né? É uma aposta certa ou é um risco muito grande? Eu insisto, meus amigos, existe uma expectativa muito grande no Ancelotti, por ser novo, por ser filho, né, de fato de quem é, uma bagagem, uma experiência acompanhando o pai, que é um puta de um treinador, super vitorioso. Certamente ele pegou manhas, macetes, vai ter um contato com o Carlo ainda, que vai poder, obviamente, auxiliar de maneira informal, indireta. Enfim, a expectativa é grande, o nome é muito forte. O estilo de jogo, ele diz que gosta de ir para cima, né? É um cara que tem uma preparação física também no seu currículo, então pode ser que dê um gás nisso. Agora, tem os desafios que também são imediatos, né? Na verdade, o imediatismo talvez seja o grande desafio para o Ancelotti. Vai ter que conhecer o elenco, pegar o Botafogo no meio de uma temporada, ainda com eventuais saídas e chegadas, e de antemão impor seu estilo de jogo e fazer resultados, que é mais importante. Os primeiros sinais, pelo que a gente viu, leu na imprensa, é que ele foi muito bem recebido, tem ótimas ideias, já trouxe alguns profissionais consigo, e agora, meus amigos, é esperar campo e bola, a bola rolar. Primeiro ponto, então, é isso. Temos um novo treinador que vai precisar correr atrás de resultados em 6 meses. O Botafogo desperdiçou 6, não esqueçamos nunca disso. Segundo ponto que eu gostaria de abordar com vocês é o seguinte: no final desse mês de julho, já temos a primeira partida da decisão, das oitavas de final da Copa do Brasil. Enfrentaremos, né, o Bragantino, primeiro jogo no Rio de Janeiro, segundo lá em São Paulo. E, assim, é muito mais urgente. O Ancelotti vai ter pouco tempo. A situação atual, né, do Botafogo na competição, 2 jogos apenas contra o Capital, uma vitória e uma derrota, né, com time reserva. Há possibilidade de passar pelo Bragantino? Totais. Eu me arrisco a dizer que mesmo, né, com o elenco ainda um pouco
desequilibrado, somos favoritos, mas precisamos ter respeito e, mais importante, fazer o favoritismo ser refletido dentro de campo. Teremos 2 jogos, o segundo jogo é muito difícil, por isso também a necessidade de um resultado positivo no Rio de Janeiro é vital, e o mesmo pode ser aplicado na Libertadores. A LDU é muito forte lá na altitude, principalmente. No Rio, cara, o Botafogo, o Ancelotti vai ter que dar um jeito, jogar para cima, com quem a gente não sabe, para fazer um resultado suficientemente tranquilo para a gente jogar lá, tentando administrar não só o resultado do jogo de ida, mas também o fôlego, porque lá nego vai sentir. Então, assim, é muito importante que o emocional do grupo esteja em dia. É muito importante, né, que esportivamente o elenco esteja em sua plenitude. Lembremos, né, os caras começaram a treinar em março, não pode haver desculpa de cansaço já, não pode haver desculpa de nada. Agora é hora de superação. E os atletas são os menos culpados, a gente não pode esquecer disso. Eles obedecem ordens e orientações. Foi dito a eles que o elenco, na verdade, a temporada iniciaria em abril, depois passou com aquela desculpinha final de maio. Só que quem joga são eles. E é deles que nós cobramos durante os 90 minutos. Depois, é claro, a gente direciona para quem os escala, para quem os contrata, para quem gere todo o futebol. E aí a gente vai para um terceiro ponto, né? Copa do Brasil, Libertadores, falamos do Ancelotti. Brasileirão, mesma coisa. É uma competição de longa duração. E aí, muito mais importante, né? O elenco, para quê? Para que haja rodagem, eventualmente vai ter um jogador suspenso, machucado, vai ter necessidade de troca, de uma rotação até de atletas, né? Então, o elenco precisa ser reforçado. Eu já falei algumas vezes, eu vejo carência muito grande em um ponteiro direito, né? Agora parece que contrataram um colombiano, que dizem ter essa característica de ser um cara mais agudo, forte, de drible, né? Características completamente distintas do Arthur. Eu vejo a necessidade de um camisa 10 ainda, para eventualmente revezar ou fazer sombra ao Savarino. Também um outro camisa 9, o Arthur Cabral não pode ser o titular absoluto. Esse é um ponto. E segundo ponto, a gente não pode ter ninguém no banco numa eventual necessidade de substituir o Arthur Cabral. Com a saída do Lucas Jesus, só temos um camisa 9. Minimamente confiável, sendo que ele praticamente sequer estreou. Ou seja, a gente o conhece, mas no Botafogo, a gente ainda não sabe se vai render ou não. Vai depender dele, principalmente. E por fim, eu acho que é muito importante, eu tenho achado muito legal também, um clima da torcida do Botafogo, principalmente, né, por conta da Copa do Mundo. Óbvio, todos nós já descemos o malho com razão pela covardia, né, na eliminação para o Palmeiras, mas claro, a classificação num grupo que ninguém dava como garantida pelo Botafogo, pelo contrário, né? Acho que ninguém afirmaria que o Botafogo passaria. A vitória sobre o PSG, que hoje goleou o Real Madrid, ou seja, nos últimos 10, 11, sei lá, 12 jogos do PSG, somente o Botafogo o venceu, somente o Botafogo, se não me engano, marcou um gol. Uma noite daquela foi atípica, claro, atípica, felicíssima e felizes nós que a vivemos. Só que a gente também não pode esquecer o seguinte: a euforia acaba na página seguinte, porque aquilo lá não valeu troféu algum, tanto é verdade que eles estão lá na final, e claro, era sabido que talvez eles fossem o grande favorito da competição, mas é importante a gente lembrar também que é o seguinte: valeu, foi uma noite maneira, mas a gente não pode viver disso, porque isso não nos garantiu absolutamente nada em termos de taça, troféu. Claro, rendeu dinheiro, rende um meme para a gente brincar com nossos adversários, e isso é extremamente saudável no futebol. Só que precisamos de mais, a gente precisa se reacostumar a levantar taças. Isso sim dá mais moral, dá mais dinheiro, dá mais respeito, impõe mais respeito, né, nos adversários e tudo mais. Portanto, meus caros, eu acho que serão 6 meses intensos demais, 6 meses em que nós, infelizmente, teremos que trabalhar
com a faca no pescoço o tempo inteiro, porque não soubemos usar, trabalhar, né, os primeiros meses do ano, abrimos mão de troféus que não temos e simplesmente, né, não quisemos disputá-los, fizemos contratações extremamente equivocadas, ainda injustificáveis, sequer explicadas, e agora estamos, depois de tudo isso, apostando em um rapaz que tem boas ideias, tem pedigree, mas é um tiro completamente no escuro, no meio de uma temporada, em um Botafogo que é campeão de tudo em 24, ou seja, o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores. Pressão maior? Desconheço. Resta saber se a galera vai ter pulso, personalidade e vontade para agora, em 6 meses, conquistar aquilo que poderia ter distribuído melhor ao longo da temporada. E aí eu queria saber de vocês o que vocês pensam a respeito. E claro, falando em temporada, caminhos a serem seguidos, né? Muitas dúvidas ainda para os torcedores botafoguenses em relação ao time, elenco, técnico, competições, vem, não vem, a presença mesmo do Texto agora no segundo semestre, se efetivamente será mais ativa, estará mais presente, a diretoria, a comunicação melhorará, as questões médicas serão melhor explicadas, enfim, é muita dúvida. Existe, obviamente, um cenário lá atrás que a gente vislumbra, que a gente espera, mas como chegaremos lá depende exclusivamente de quem está lá dentro de General Severiano. E aí, meus caros, a gente vai fazer a dica musical do vídeo, que tem um pouco a ver com isso. Se liga aí, quem gosta de música. Como chegamos no objetivo, meus caros? Só o Texto, sua trupe, certamente deve ter alguma ideia. A gente imagina, a gente vai torcer. O caminho, vai saber, é um caminho desconhecido. E por conta disso, meus amigos, a dica musical de hoje, o vídeo que já está no descritivo aqui desse vídeo, você sabe disso, é essa banda, porra, uma das maiores do hardcore melódico, Pennywise, diretamente dos Estados Unidos, da Califórnia. Esse disco, se eu não me engano, é o segundo ou o terceiro, né? O segundo full, eu acho. É o disco que eu mais gosto dos caras. Unknown Road, né? Estrada, caminho desconhecido, que eu acho que tem muito a ver com o momento do Botafogo para esses 6 meses finais de 2025. Quem não conhece, porra, Pennywise tá perdendo muito, cara, muito, muito. Eu tenho certeza, quem ainda não conhece e escutar esse vídeo vai apaixonar em primeiro instante, cara. Então a dica musical desse vídeo de hoje, Pennywise, o disco Unknown Road. E aí, meus amigos, eu devolvo a bola para vocês. E aí, o que esperar do Botafogo nesses últimos 6 meses de 2025? Quero muito saber. Comentem aí, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, ok? Até o próximo vídeo. Saudações sempre alvinegras. Um abraço.